Sejam bem-vindos à nossa nova minissérie Prisma, o que a diretoria não vê. Ao longo dos próximos 4 episódios, nós vamos conversar sobre desafios que nem sempre aparecem nos relatórios, nos indicadores ou nas reuniões de resultados da sua instituição, mas que vêm influenciando diretamente a sustentabilidade financeira e a eficiência operacional da sua gestão, impactando diretamente na sua qualidade e nas decisões dentro do seu hospital. Esse é um tema que dá muito pano para manga. E é literalmente um prisma. É um prisma. Precisa de luzes sobre vários olhares para que a gente encontre um ponto central que com certeza vai resolver os outros, né? Ou vai iluminar os outros pontos. Exato. Existem pontos cegos dentro da gestão. Nós trouxemos alguns exemplos aqui. Nenhum gestor gostaria de admitir que pode estar sendo jogado medicamento fora, lá na enfermaria, por causa de erros de processo. Nós queremos começar, então, com algumas perguntas. Nós trazemos aqui sempre perguntas capciosas, porque são elas que nos fazem refletir sobre o que estamos fazendo hoje e se vai nos levar até o próximo passo. Será que toda decisão estratégica está sendo tomada com todas as informações necessárias? Eu fico em dúvida, porque em algumas instituições que a gente chega, a farmácia nem está sentada na mesa. Enfim, vamos deixar ele responder essa pergunta. Nenhum diretor toma uma decisão importante querendo errar. Isso é um ponto de atenção. Faz sentido. Quando um hospital decide investir expandindo uma unidade, por exemplo, para inclusive trazer uma melhor qualidade para sua assistência, ou ainda reduzir custos ou reorganizar processos, existem estudos que vão impactar na sua decisão. E exige responsabilidade e compromisso com o futuro daqueles que estão abaixo de você na sua gestão, impactando diretamente os pacientes. Mas tem um risco silencioso que acompanha toda tomada de decisão, que às vezes nós negligenciamos. E ele não está na decisão em si, ele está naquilo que a diretoria ainda não conseguiu enxergar. E é justamente sobre esses pontos cegos que nós vamos conversar ao longo desta minissérie. Então, nos próximos 4 episódios, caneta e papel na mão para a gente conseguir enxergar esse prisma no momento da gente tomar uma decisão. E nós queremos nos comprometer com vocês que estão aqui assistindo essa minissérie, que pelo menos um dos pontos precisa trazer mudanças para dentro da instituição de vocês. Nós podemos começar pelo mais importante deles. Né? Não vamos ficar guardando para o final tudo aquilo que pode mudar o jogo agora. O primeiro ponto cego que nós vamos trazer aqui é que decidir nunca é o maior desafio. As pessoas que estão lá na ponta da decisão, elas são pessoas, de fato, que têm algum perfil para tomada de decisão ou para encabeçar projetos audaciosos. Mas quando nós falamos em alta gestão hospitalar, normalmente nós pensamos em liderança, planejamento e tomada de decisão. E só de falar disso, tem vários gargalos nesses 3 pontos. Mas será mesmo que o maior desafio de um diretor é realmente decidir sobre algo, estar na linha de frente da decisão? De ficar muito reflexiva, né? Porque talvez a resposta seja não. Né? E eu digo talvez porque cada um tem o seu ponto de vista referente a isso.
todos os dias nós tomamos decisão, né? Porque decisão é verbo, é um verbo de ação. Então, todos os dias nós estamos tomando algum tipo de decisão. E o verdadeiro decidir e o verdadeiro desafio está em decidir com a segurança, né? Fazer uma escolha assertiva. Como a gente iniciou aqui, a gente não decide querendo errar, mas nós temos que ter inteligência logística para a tomada de decisão. Então, entender de fato, né, quais são esses prismas que me levam a ser mais assertivos. Mas para a gente ser assertivo, vai depender da qualidade das informações que nós temos. Porque quem não mede, não gerencia. E como que nós estamos medindo essa operação? Então, quando nós temos acesso às informações que mostram de fato o todo, a gente vai ter uma tomada de decisão segura e assertiva, sem medo de errar. Mas, veja bem, as informações elas podem trazer uma verdade parcial. Então, tecnicamente, eu vou falhar na minha escolha, porque o resultado que eu estou enxergando não é o todo da minha operação. E aí a causa acaba sendo o erro. Mas veja, eu não entrei para decidir errando, é que meus dados não estavam completos. E isso é uma coisa que, além de a gente pode decidir errado sem dados e pode decidir baseado em percepções também, né? Os dados estarem construídos em percepções, em metrificar aquilo que a minha equipe sente e não aquilo que a minha equipe definitivamente faz ou entrega para o paciente. Perfeito. Então, por isso que o erro não está na decisão, está naquilo que está invisível para quem está decidindo. Exatamente. Porque não dá pra gente querer ficar agindo pela intuição. Exatamente. Um bom gestor não decide pela intuição. Ponto 1, check. Então, excelente, Verônica. A decisão, ela não é tomada, então, pela percepção. Primeiro ponto cego, que a gente tem que deixar anotado no nosso post-it. Decisão bem tomada e assertiva vem mediante as análises de dados que nós temos. Certo? E o segundo ponto cego, que talvez toda operação pode ter, hoje praticamente todos os hospitais, porque nós estamos rodando muito aí pelo Brasil e a gente percebe essa fragilidade, são os acompanhamento dos indicadores. Olha que interessante, primeiro ponto a gente trouxe, eu não tomar a decisão baseada só na intuição, eu vou olhar dados. Exato. Algumas instituições têm os dados, mas não se norteiam por eles, porque a forma que está coletando não responde nada. Exato. Aí eu não tenho indicadores financeiros, de excelência, assistenciais, operacionais, de qualidade. Adianta eu criar um monte de indicador, mas se ele não demonstra de fato os números, a qualidade, a minha estratégia, não vai adiantar. E a gente veio conversando exatamente sobre isso essa semana. A gente precisa ter um monte de indicador na nossa operação. 1, 2 ou 3 que sejam efetivos e que me respondam alguma coisa. Me respondam se eu estou no caminho certo. Aí a gente faz uma provocação aqui. Hoje, na operação de vocês vêm monitorando a operação com indicadores? E indicadores que realmente demonstram o resultado que vocês estão querendo chegar? Nem sempre é isso que nós vemos nas instituições que nós visitamos. E instituições maduras têm N indicadores, mas não são utilizados da forma e da frequência que deveria, né? Que nós imaginamos que seriam utilizadas. De fora, quando nós olhamos, parece uma coisa, nossa, uau, olha quanto indicador. Mas às vezes acompanhar essas dezenas de indicadores todos os meses não leva para o resultado certo. Vou dar um exemplo claro. Eu faço hoje 60% de avaliação de prescrição e eu quero avançar de ONA 1 até ONA 3. Todo mundo quer o selo máximo de excelência. Então, eu sei que eu tenho que atingir 100% de avaliação de prescrição. Tá, você tem uma meta. Mas você desenhou planos para saber como que você vai sair do ponto A para o ponto B? Você sabe suas alternativas? Quais caminhos você tem na operação? Quais são mais assertivos para que você atinja esse resultado?
Será mesmo que você precisa entregar 100% da avaliação de prescrição para ir da ONA 1 para a ONA 2? E às vezes eu não vou do 60 para o 100. Eu vou pro Exato. 60, eu vou pro 70, eu vou pro 80, Existe um eu vou pro caminho. 90. Mas são os números, os indicadores que vão dizer isso. E se posso ter dezenas de indicadores também. Mas se esses indicadores, eles trazem a resposta errada, eu volto no pilar anterior. Eu vou continuar decidindo ou com dados errados ou através de percepções. Alguém me disse que eu tenho que chegar no 100%. Tá, quem te disse? Quem te pediu isso? Qual é esse plano? A resposta ela precisa ter clareza. Ter informação não é a mesma coisa do que ter a compreensão e o mapeamento claro do problema. É possível ter muitos dados, e ainda assim não perceber ou não ter o que é necessário para mapear os processos que geram desperdícios, para mapear os retrabalhos, para saber aonde estão os riscos assistenciais que devemos priorizar ou as perdas financeiras. Será mesmo que o que eu planejei lá, sentado na mesa da alta liderança, está acontecendo dentro do centro cirúrgico? Será mesmo? Eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem olhando para as instituições de vocês. Os pontos cegos, eles surgem justamente dessas lacunas. Eu tenho certeza que não faltam informações. Informações nós temos muitas, mas muitas vezes nós ainda não conseguimos conectar essas informações. Ser assertivo com o que nós estamos coletando para enxergar a operação como um todo. E responder a pergunta, se eu estou mesmo fazendo o que deveria ser feito para alcançar os resultados que a alta liderança vai cobrar, que o conselho do hospital vai cobrar, que eu quero publicar no anuário do hospital. Eu estou sendo congruente? E ó que curioso, no momento que você passa a receber mais pressão, você se vê, vou até falar entre aspas, perdido, aí começa a agir cada vez mais na percepção e para de olhar as evidências. Então você tem um monte de informação no seu hospital, mas você tem a pressão. Seja pressão para reduzir custos, seja pressão para aumentar a taxa cirúrgica, seja pressão para aumentar a avaliação farmacêutica da prescrição, não importa o tipo de pressão que você passa. E é naquele momento que você acaba pegando as crenças de eu tenho que resolver tudo, é que você entra no meio do problema e não avalia de fato o que tem que ser resolvido. A origem, né? Porque se você começa a trabalhar norteado em números, em dados, na hora que você recebe a pressão, você fala, peraí, tem um ditado popular, gente, contra fatos não há argumentos. Eu vou parar, eu vou olhar a operação, eu vou entender dos números que a minha operação vem apresentando e vou apresentar para a alta liderança. Isso justifica várias coisas. Coloco mais uma pessoa? Tiro uma pessoa da operação? Vou aumentar a minha avaliação farmacêutica da prescrição? Vou reduzir e vou justificar no plano de implantação da certificação de qualidade? E é esse tipo de maturidade, ao fazer a avaliação de indicadores, é que demonstra a experiência de um bom gestor. Exatamente. Então, é essa experiência que faz com que a gente pare e avalie esse prisma. Né? O prisma, quando ele é iluminado, você começa a ver várias coisas. As várias cores vão saindo. É isso. O gestor, ele pega o prisma e ele consegue abrir aqueles feixes de luz. É como se todos aqueles pontos cegos deixassem de existir. Por isso, a analogia do prisma. E aí a gente sai do gestor que trabalha para aquele que tem experiência na evidência. É a experiência na evidência que vai fazer a gente formular hipóteses que nos vão responder de fato a qualidade da nossa instituição. E engraçado que você falando isso me trouxe um pensamento que esse tipo de visão não está conectado necessariamente com o tempo de experiência, mas sim com a forma como você conecta as informações que você tem
o que a realidade te mostra e o que os dados te mostram, somados com as informações que a equipe te traz, e você consegue juntar tudo isso para, enfim, várias informações. Eu consigo aumentar a minha segurança na hora da decisão e tomar decisões baseadas no diagnóstico e não nos sintomas para resolver causas. Faz sentido? Sim. E quando a gente trata a causa, a gente sai desse ciclo vicioso de problema da falta da noradrenalina hoje. Problema do meroponia, da falta de meroponia amanhã. Problema da falta de ciência. Você entende que o problema, mas o problema permanece. então a gente sai desse ciclo vicioso quando a gente passa a trabalhar pautado. É trazer a clareza do ponto cego do que, por que faz faltar medicamento, por que faz faltar material na minha instituição. E aí você trazendo para essa reflexão, então nós podemos aqui concluir. Primeiramente, nós não podemos tomar decisões baseado somente nas percepções, precisamos de dados. Segundo, nós precisamos coletar as informações olhando com um prisma, com diferentes visões. E conectar, né? E conectar isso. Conectar. Independente, terceiro ponto, independente da pressão que é exercida sobre um bom gestor. Ele consegue fazer tudo isso para então chegar num quarto ponto. Aí só antes da gente entrar nesse quarto ponto não é também só ter dados, é ter os dados corretos. Eu não vou ter 500 informações. Quais são as informações que realmente vão contribuir para a gente chegar nesse quarto pilar, que é o segurança para decidir. Esse é um dos pilares de uma boa governança na gestão de materiais e de medicamentos. Se você olha tudo, mas se você não tem pilar de governança, você não consegue conectar todos os pontos. Você costuma dizer uma frase que eu gosto muito, que é que a boa gestão, ela não elimina todos os riscos, mas ela reduz as incertezas. E quando nós trabalhamos com isso como um norteador, isso traz muitos significados na prática. Até mesmo porque um bom líder não se omite. E aquele líder que decidiu não se omitir, ele vai primeiro olhar como está a operação de fato e quais são os dados que ele vem negligenciando. Então eu vou reconhecer aquilo que eu preciso eliminar que está trazendo uma baixa ineficiência para a minha operação. A primeira coisa é isso. E quando eu falo líder, eu não estou falando líder, aquela pessoa só que tem um cargo. Né, cargo gestorial. O líder é aquela pessoa que assume o papel de querer resolver. A liderança é como uma onda. Isso mesmo. Acontece. Exato, exatamente. Isso é que vai trazer a segurança para uma tomada de decisão mais assertiva. Então, quando eu tenho uma clareza de todos os dados, novamente, sim, eu vou repetir várias vezes a palavra prisma aqui. É um prisma, é eu bater um feixe de luz e aquilo refletir naquela coloração linda, que é o quê? É a clareza dos meus processos. Um bom líder não se omite, para ele não se omitir, ele tem que ser esse prisma, bater o feixe de luz e ver quais são as informações que ele está precisando. E não é um monte de informação. E isso significa diminuir muito o espaço ocupado por suposições. Exato. Eu deixo de trabalhar com achismo. Essa palavra eu acho tem que ser eliminada, mitigada antes de qualquer outra coisa. Eu não acho, eu sugestiono que tal coisa tem que ser feita. Exato. E aí, a partir disso, as decisões estratégicas, elas passam a ser sustentadas por evidências que são produzidas pela própria instituição. Porque não adianta nada você trazer a experiência de um terceiro para a sua realidade sem fazer um depara. A experiência do outro é apenas uma experiência, pode abrir vários filtros. Mas se você não faz um depara, você continua trabalhando com percepções, com experiências ou apenas resolvendo as urgências. Qual é a falta de hoje? Qual é a falta de amanhã? A falta de depois de amanhã? Nossa, perfeito. É isso que nós desejamos. Quando nós pensamos em ser profissionais da área da saúde, desde um gestor até um profissional técnico, não é isso que nós almejamos, né? O dia que você cola grau lá, uau, agora eu vou salvar vidas. Você não quer passar a vida só resolvendo problemas só. Porque toda decisão vai mudar uma operação.
Talvez essa seja a principal mensagem desse episódio. Excelente. Toda decisão muda uma operação. E uma decisão muito bem tomada precisa passar por esses 4 pontos cegos. Ou melhor, deixar de ter 4 pontos cegos, que são a tomada de decisão baseada em indicadores e não em percepção, indicadores que conversam entre eles, então são números factíveis acompanhados e não é um monte, é o ser objetivo. É eu suportar a pressão, e quando eu falo suportar a pressão, uma vez que eu tenho as informações, eu não trabalho baseado em achismos ou percepções, eu consigo responder à autoliderança mesmo quando ela está me cobrando, e por fim, eu consigo ter uma tomada de decisão segura e assertiva em prol da segurança do paciente. Porque isso é trabalhar com o paciente no centro do cuidado. Exatamente. E aí, por isso o prisma. Na hora que bate o feixe de luz, eu consigo deixar esses 4 pontos, de uma vez por todos, abertos, que vai trazer a clareza para a tomada de decisão. Mitigando os pontos invisíveis da gestão. Exato. Excelente, Aline. Excelente resumo sobre os 4 pontos. E até uma sugestão é ter um checklist padronizado nas áreas para que todos comecem a olhar os problemas da mesma forma, para que eles cheguem tratados à mesa da diretoria. Imagina, diretor, ter os problemas com sugestões de resolução, todos baseados em dados na sua instituição. Nossa, ia ser demais, hein? Não é? Já vem resolvido com uma análise de causa raiz, com tudo respondido, para só chegar na decisão junto, para somar experiências e chegar numa decisão maior e que seja favorável para o paciente. E uma pergunta que a gente tem que colocar aqui, né, para finalizar, é se você realmente está colocando a sua instituição em um pilar sustentado pela clareza, pela governança, ou se você está tomando dados baseados em percepções. Como é o seu dia a dia? Como é a sua rotina? Se você refletiu que está enxergando apenas uma parte desse iceberg para tomar as decisões, se você está olhando só o topo, é justamente para isso que nós criamos o Prisma aqui na Farminova. Então, olhar a gestão de materiais e medicamentos de uma forma onde você coloca luzes sobre ambientes que antes estavam escuros, eu estou colocando todo em aspas essa palavra, para trazer um mapeamento estratégico, entender quais são os riscos, como funciona a sua operação hospitalar hoje, quais as oportunidades que você tem, o que já existe de ouro dentro da sua casa, porque a sua grama também é verde, mas talvez ela não está agora da mesma forma. E aí sim você identifica onde pode mitigar riscos, onde pode ter melhora nos processos conectados ao faturamento, ao financeiro, melhor onde você tem oportunidades de melhor atender o paciente, de melhor atender a equipe multiprofissional e tomar decisões baseadas em clareza, em segurança. E aí, facilitar qualquer implantação de próximos passos, vamos colocar assim, porque o seu próximo passo pode ser uma acreditação, pode ser uma expansão, pode ser aumento de leitos, pode ser aumentar o nível de complexidade, mas eu tenho certeza que o seu próximo passo precisa de ser bem estruturado. E eu convido vocês a contarem com o Prisma para esse momento. Então, se para você hoje faz sentido iluminar esses pontos cegos, e veja, nós não estamos aqui dizendo que na sua tomada de decisão hoje existem coisas ruins ou que você não está fazendo algo bom. Não. O nosso intuito realmente é trazer a clareza diagnóstica para essa tomada de decisão assertiva e auxiliar na escolha que coloque a nossa instituição em um patamar e, consequentemente, deixe um legado na história. Né? Então, imagina, dentro desse processo, no seu legado, ter uma certificação, ter uma ampliação do seu hospital. O orçamento mostra o quanto o hospital gastou, mas nem sempre explica o porquê ele gastou. E é justamente sobre esse ponto cego que nós vamos conversar no próximo episódio.
Muito bom. Episódios que trazem a dor de todo gestor de ter preocupações com relatórios. Então, vamos finalizando esse episódio para tratarmos do ponto cego que existe no orçamento no episódio número 2. Ativem as notificações, deixe o seu comentário e a sua contribuição aqui nos comentários. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!